A paz do Senhor a todas. Eu estou aqui para falar um pouco da palavra do Senhor. Eu quero falar sobre o uso de joias. É que Deus tem colocado muito em meu coração para me poder falar para vocês. Deus tem me libertado desses usos de joias. E vou falar um pouco sobre isso, sobre o entendimento que Deus tem me dado e sabedoria para entender as Escrituras. Peço que abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, versículo 35 e 38. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, e joias de ouro, e roupas, e subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. Dentre a multidão de judeus que saiu liberto do Egito, havia uma mistura de raças, e além disso, os judeus não saíram do Egito sem antes pedir que lhes fossem dados objetos de ouro e prata. E agora eu te pergunto, que objetos seriam esses? Amém? Infelizmente, a permanência no Egito por mais de 400 anos fez com que o povo judeu sofresse forte influência dos costumes egípcios pagãos, e dentre os maus hábitos que os influenciou, estava o costume exagerado de carnes, a idolatria e, sem dúvida nenhuma, o uso de joias e pinturas. Ao examinarmos a Bíblia, notamos que o uso de adornos, brincos, pulseiras, colares, anéis e outras mais é um costume vindo dos povos pagãos, ou seja, não seguidores do Deus de Israel. Quando nós é relatado a respeito do povo de judeu, usando esses adornos, sempre nos é passada a informação de ser uma influência maléfica que contaminou o povo de Deus. Pois o povo de Deus, o povo santo, não pode usar brincos. Brincos nada mais significativo de miséria, escravidão e paganismo. É lícito furar a orelha para colocar brincos sendo cristão? Pelos mortos não dareis golpes da vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Levítico, capítulo 19, versículo 28. Então isso é deuses estranhos. Isso é uso estranhos. O povo de Deus não pode usar brincos. Pela palavra divina, a palavra sagrada diz que não. Muitos pensam que o perfil da Igreja do Senhor começou a ser delineado no Êxodo após o cativeiro do Egito. Porém, o certo é que este perfil, pela sapiência divina, quanto ao coração do homem, já está delineado de Gênesis a Apocalipse. E neste interim vemos claramente os desígnios do Altíssimo quanto a esse ato. Brincos, costumes provavelmente adquiridos de outros povos pelas mulheres da família de Jacó. Em Gênesis capítulo 35, versículo 1, depois disse Deus a Jacó: levanta-te sobre a Betel, casa do Senhor, e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos, pendentes, brincos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas brincos que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu, enterrou, sepultou debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre todas as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim, dessa maneira, chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele é todo o povo que com ele havia. Isso está em Gênesis capítulo 35, versículo 6. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar em Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia da face de seu irmão.
Como vemos lá no início, já na era, uma questão de purificação, não fazer uso dos pendentes, brincos. E o povo israelita volta a usar brincos com pendentes, pingentes e arrecadas, costumes readquiridos no Egito. Em Êxodo, capítulo 32, versículo 1, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas, os brincos e de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos então. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E o que diz sobre o assunto? No Novo Testamento, que diz Pedro, o apóstolo por Jesus? Quero dizer, o apóstolo dos judeus. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, semelhantemente, vós mulheres sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Considerando a vossa vida casta em temor, há que se considerar que este é um uso de uma vida casta em temor a Deus. O enfeite delas não seja o exterior, nos frisados dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração no incorruptível traje de um espírito manso e inquieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim também se adornavam as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Mas uma observação que eu percebo é elemental que diz a palavra divina na sua correta interpretação, que as santas mulheres que esperavam em Deus e que estavam sujeitas ao seu próprio marido não usavam e nem deviam usar estas joias amuléticas e encantadas. Ora, também bem sabemos que também, segundo as Escrituras, o Senhor veta o seu uso devido à exposição corporal, em um ato de vaidade vão, fútil e inútil. Em Salmos capítulo 24, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Portanto, minhas amadas irmãs, não use joias para se adornar. Em vez disso, ore a Deus e busque o Espírito Santo por libertação. Assim como Deus fez na minha vida, eu creio que Ele vai fazer na sua também, porque eu não sinto mais vontade de usar essas coisas. Eu tenho nojo. As minhas coisas que eu tinha, eu joguei tudo fora. Eu queimei. Sabe por quê? Porque eu fui liberta pelo Espírito Santo e eu entendi a palavra do Senhor, que Deus quer santidade, Deus é santo. Amém? Que Deus vos abençoe e guarde, em nome de Jesus. Porque o Senhor te chama para uma vida santa, amém? Fique na